Leitura do livro Ho'oponopono, um método simples e eficaz para nos libertar do peso da memória, de Lawrence do Jardim. É o capítulo 8. Para começar, vou ler o poema que está na conclusão desse livro, no capítulo 9. Passo pela rua, há um fundo buraco na calçada. Caio dentro. Estou perdido, desesperado. Não é minha culpa, levo um tempo para sair. Passo pela mesma rua. Há um fundo buraco na calçada. Eu faço de conta que não vejo e caio dentro novamente. Eu não acredito que estou no mesmo lugar. Levo mais tempo para sair, passo pela mesma rua. Há um fundo buraco na calçada. Eu o vejo bem. Eu caio dentro da mesma forma, virou uma mania minha. Meus olhos estão abertos. Eu sei ou eu sou. É minha culpa? Saio imediatamente. Eu passo novamente pela mesma rua. Há um fundo buraco na calçada. Me desvio dele. E depois passo por outra rua. O capítulo 8 fala dos campos de aplicação e também tem a frase que o segredo da arte de viver no sucesso e na felicidade se resumem a estas palavras: viver em uníssono com a vida. Eckhart Tolle. Vamos relembrar o sentido das 4 frases de Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo. Sinto muito ou eu sinto muito permite que nos conscientizemos do problema. Reconhecemos o que está errado e admitimos que a identificação do que é, de fato, constitui uma etapa importante do processo. Me perdoe ou por favor me perdoe auxilia, acima de tudo, a se perdoar por ter colocado uma memória limitativa em sua vida. Sou grato ou obrigado significa a magia da gratidão. Podemos agradecer por perceber essa memória. Se ela não estivesse presente, como poderíamos libertá-la e, consequentemente, se libertar com ela? Assim, agradecemos a nós mesmos, mas também agradecemos ao universo por permitir esta provação. E o finalmente, eu te amo, gera uma vibração de amor em todo o nosso ser e na direção dessa penosa memória, a fim de libertar a situação no amor e sem nenhum ressentimento. Vejamos aqui algumas situações concretas e alguns conselhos para o enfrentamento das situações pelas quais passamos. As limitações indesejáveis. A questão que se coloca corresponde à libertação de qualquer memória limitante ou negativa. Observação. As memórias de limitação correspondem a todas aquelas que nos compelem a acreditar que não somos capazes, que não é possível realizar determinada coisa. São memórias limitativas, todas aquelas que fixam em nós a falta de confiança em nossas possibilidades e aquelas que nos indicam aquilo a que estamos destinados, de bom ou de ruim. Vamos tomar como exemplo a ideia de que é preciso trabalhar duro para conseguir algo. Será que é de fato necessário trabalhar tão duro? Não. É possível trabalhar bastante, mas de maneira simples, fluida, sem obstáculos, reservando algum tempo para si ou então ganhar o suficiente sem que seja necessário trabalhar dia e noite. Nossas crenças nos fazem acreditar que é difícil ou impossível. No entanto, isso é ilusório. Se trabalharmos mais relaxados, ficaremos melhor em todos os níveis. Observemos o adágio: o dinheiro não traz felicidade. Por um certo ponto de vista, isso é verdade, mas em nossa sociedade, sem dinheiro, como poderíamos nos alimentar, ter uma habitação, estudar ou até mesmo viajar para aproveitar nosso tempo livre? A crença nesse adágio pode acarretar uma limitação inconsciente de nossos ganhos, por causa do temor de que muito dinheiro finalmente nos traga a infelicidade. Com um pensamento bastante similar, alguns dizem que os problemas começam quando há muito dinheiro envolvido. Se esse é o caso, não seria porque essas pessoas acreditam tanto nessa ideia que ela acaba dirigindo inconscientemente suas ações? Os exemplos são incontestáveis. Ora, como vimos anteriormente, podemos usar Ho'oponopono a qualquer momento e em qualquer situação,
particularmente quando nos sentimos de fato bloqueados em uma situação, sem encontrar solução e com o sentimento de que isso dura uma eternidade. Praticar o mantra, nesse caso, pode ajudar a destravar o problema e a encontrar o caminho de uma possível solução. Também nesse caso, corresponde a uma crença limitativa pensar que nunca encontraremos a chave para um problema e que o destino estará contra nós. Então, sinto muito que reconheçamos que o que está errado, admitir que a identificação de que é apenas uma etapa importante no processo. Me perdoe, que é no caso do ser colocado uma memória limitativa em sua vida, se perdoar por ter deixado essa memória entrar. Sou grato, obrigado, que é agradecer por essa provação que o universo colocou, e eu te amo, que é para gerar uma vibração de amor para o universo. Libertar o passado. Esse é o mais importante quinhão, o passado. Nada de novo será estabelecido sem que o passado tenha sido libertado com tudo o que acompanha, com o ressentimento ou com o rancor. Escolhemos nossos pais, nossa encarnação e tudo o que a acompanha. Também escolhemos viver experiências e transportar uma realidade às vezes bem difícil. Como é bom finalmente compreender tudo isso e poder libertar tranquilamente o que é preciso libertar. Que felicidade poder decidir sobre a mudança. Perdoar é essencial, perdoar a si mesmo por ter feito todas essas escolhas difíceis. Enquanto sentirmos rancor, raiva, culpa, ressentimento, nada poderá verdadeiramente ser transformado. Devemos perceber todas as situações e pessoas difíceis que nos rodeiam como se fossem peões, que devem avançar de certa maneira sobre o tabuleiro da vida nesse xadrez, para que alcancemos alguns resultados indispensáveis. Em cada uma das situações do passado, que devem ser libertadas, Ho'oponopono torna tudo mais fácil com os processos que já foram explicados. Oração de Morna, reflexão sobre o problema e recitação do mantra. Me perdoe, sinto muito, sou grato, eu te amo. A seguir, um exercício prático, a ser realizado para suportar o processo e torná-lo mais eficiente. Libertar-se do passado. Numa grande folha de papel branco, desenhe 2 árvores, uma de cada lado da folha com raízes e galhos. A ideia é visualizar uma transformação entre o passado e o presente, representados pelas 2 árvores. Os galhos representam tudo o que ocorre de problemático atualmente em sua vida. Bloqueio, solidão, sofrimento, doença. As raízes representam os sofrimentos do passado. Perdas, traição, humilhação, injustiça. Desenhe primeiramente a árvore do passado. Leve um tempo necessário para representá-la em detalhes. Em seguida, desenhe a árvore do presente, aquele que imaginou ter. Trace novos ramos que representem paz, riqueza, harmonia, confiança, equilíbrio, proteção e etc. Acrescente, se desejar, cores ao desenho. Rosa para o amor, amarelo para a melhor comunicação, laranja para a mudança, vermelho para a ação. Depois disso, vem o momento de fazer o pedido. Peça para que sejam cortadas as partes que ainda ligam você ao passado. Quando estiver pronto, e isso pode levar algum tempo, com uma tesoura, corte as raízes e ramos relacionados ao que você não deseja manter do passado. Mas antes disso, colhe a folha com as árvores na parede, em um lugar bem visível, e peça por uma nova vida imediatamente. Não esqueça que quanto mais estiver no amor, no perdão e na compaixão em relação a tudo que é transmitido pelo passado, mais sentirá boas emoções imaginando sua vida. E por conseguinte, mais rapidamente uma nova energia se instalará em você. Repita tudo isso inúmeras vezes para que seu cérebro imprima a mensagem e esteja certo de que é isso mesmo que deseja. Acompanhe o processo dos vários pedidos e intenções que serão lidos e relidos, ditos e repetidos o mais frequentemente possível. Sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo.
Acrescente um mantra de Ho'oponopono para deixar a parte divina guiar a auxiliar na libertação do passado. Para facilitar a formulação dos pedidos, sugerimos alguns exemplos. 1. Peço o meu novo presente aqui e agora, no qual a alegria, o amor e o sucesso estarão presentes imediatamente, mesmo não sabendo como isso será feito. Peço que todas as coisas do meu passado sejam libertadas para que eu possa viver hoje plenamente uma nova vida, repleta de amor, abundância, sucesso, mesmo que eu não acredite nisso. Escolho ser eu mesmo, aqui e agora, completamente livre do passado, mesmo que não saiba como. Escolho perdoar todos e libertar toda pessoa que me causou algum mal, mesmo que isso me pareça impossível. Aceito as minhas escolhas e minha responsabilidade nos acontecimentos do passado, mesmo que eu não saiba como. A lista de possibilidades não tem fim. Você pode acrescentar tudo aquilo que seja de seu agrado. Neste exercício, não esqueça de que as polaridades existem em você. Cada intenção, pedido e desejo deve ser expresso ou sentido, levando-se em consideração suas dúvidas inconscientes. Melhorar as relações. Em nossos relacionamentos familiares, amigáveis, profissionais ou amorosos, às vezes nos afastamos de uma pessoa, entramos em conflito com ela ou até mesmo ela nos causa algum sofrimento. Quando nos encontramos em tal situação, certamente carregamos as memórias que a desencadearam, que criaram o desconforto quando encontramos essa pessoa. Esses conflitos quase sempre são positivos, pois colocam em evidência o que está errado conosco. Lembre-se de que sempre somos responsáveis por tudo. Retomar o próprio poder instalará uma espécie de campo de proteção natural que poderá afastar certas pessoas e principalmente criar as rupturas necessárias em nosso entorno. Evidentemente, não se trata de nos separarmos de todos, seja nossos familiares, cônjuges, amigos, somente porque nos atrapalham ou não pensam como nós, e de repente decidirmos tomar a vida em nossas mãos. No entanto, retomar o poder e ser quem somos trará grandes transformações para o nosso entorno. E isso tem importância. Essas transformações, em um primeiro momento, podem nos perturbar, mas depois serão muito positivas. Relacionamentos poluentes. As relações poluentes são, na realidade, aquelas que devemos cortar rapidamente para o nosso próprio bem. Como saber se uma relação é poluente? Quando ela desencadeia a diminuição de nossa energia. Por exemplo, a pessoa com que nos relacionamos, amigo, parceiro amoroso, colega de trabalho, vive constantemente mergulhada em uma energia negativa que passa para nós. Em vez de acreditar em nós e nos nossos projetos, ela nos dá frequentemente conselhos negativos. Não confundir com conselhos construtivos, que muitas vezes começam como você não deveria, não é uma boa ideia. Uma pessoa poluente, em vez de encorajar, de ser positiva, procura, na maioria das vezes, desencorajar. Não importa quais ações procuramos fazer. Ela é obstinada em nos fazer ver o lado negativo e preocupante de tudo, ao contrário de quem é positivo, que sempre nos encoraja. Uma pessoa poluente nos rouba a energia com seus próprios problemas, desprezando, por fim, os nossos problemas, pois que todos os temos, né? As pessoas poluentes têm medo, sua incapacidade de pôr em prática o novo e os ciúmes a influenciam, fazendo de tudo para atormentar todos ao seu redor, impedindo que realizem aquilo que ela mesma não consegue realizar. Essa é a situação mais frequente. Fazer um balanço dos relacionamentos. Observe as pessoas próximas a você com um novo olhar e coloque-as algumas questões. Quando você alcança sucesso em alguma coisa, quem de fato fica totalmente contente? Com entusiasmo sem limites. Anote o nome de quem são essas pessoas que ficam felizes por você.
Quem nunca critica você? Anota o nome. Como somos responsáveis pelas decisões que tomamos em nossas vidas, nós mesmos damos permissão a essas pessoas para fazerem o que fazem. Permitimos que nos atinjam. Carregamos em nós as memórias que permitem esse tipo de relacionamento se desenvolver bem perto de nós. Então, trabalhe sobre si mesmo. Nestas situações, evidentemente, podemos trabalhar com o mantra de Ho'oponopono e começar, da mesma forma, a nos interrogar sobre o tipo de poder que delegamos aos outros, sobre nós. Um exemplo pessoal. Sem que eu tivesse consciência, eu permiti que pessoas detivessem o poder sobre minha vida. Dessa forma, eu criei situações bem embaraçosas. Eu dei a essas pessoas uma parte de meu poder por necessidades inconscientes de controle ou de reconhecimento. Quando eu decidi retomar esse poder, isso evidentemente causou alguns problemas, pois o tipo de relação que eu havia instaurado não podia mais perdurar. Assim, para o meu próprio bem, eu fui obrigada a cortar todo o contato com essas pessoas. Eu não tinha ressentimento algum em relação a elas, mas eu compreendi que não podiam mais fazer parte do meu convívio. Isso nem sempre foi bem aceito, uma vez que cada pessoa enxerga uma dada situação sob o seu próprio prisma. Se você se encontra nesse tipo de situação, use o Ho'oponopono para libertar completamente o sistema e, ao mesmo tempo, curar a outra pessoa. Falaremos sobre isso um pouco mais adiante. Sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. O mesmo acontece nas relações de poder em que cada um quer ter razão. Mas por quê? Para ter o controle e o poder para dizer existo e obter do exterior a confirmação de sua existência. Bem sabemos que isso não serve para nada. Tudo vem do interior. Se desejamos guardar o poder, seu reconhecimento e reconhecimento da nossa existência, devemos fazê-lo nós mesmos sem esperar nada dos outros. Dessa forma, nunca é demais lembrar. É possível encontrar a paz consigo mesmo. Não é mais necessário procurar preencher a partir do exterior as ausências ou privações interiores. Ao fazermos esse trabalho, nossos relacionamentos vão se libertando progressivamente e completamente. Libertar os relacionamentos. Muitas frases que dizemos têm ligação com esses relacionamentos que queremos limpar e libertar. Sempre lembrando os dois polos positivo e negativo que estão em nosso interior. Eu escolho encontrar pessoas formidáveis que se assemelham a mim, mesmo que eu não saiba como. Eu peço que eu tenha bons clientes, que me paguem, que me falem bem de mim para todos, mesmo que eu não acredite. Escolho estar em paz, em harmonia, em todos os meus relacionamentos, em qualquer nível, mesmo que eu acredite ser impossível. Tudo se passa bem em meus relacionamentos, principalmente quando sou eu mesmo, e mesmo se não acreditar nisso. Todas as pessoas poluentes são automaticamente afastadas de mim, mesmo que isso pareça impossível. Aceito minha família como ela é, mesmo que não saiba como. Eu vivo uma relação de harmonia perfeita e de amor com meu cônjuge, mesmo que eu não acredite nisso. A saúde. A decodificação biológica. A decodificação biológica é a interpretação do código de tudo o que está ao nosso interior. Nossos conflitos são não resolvidos e tudo aquilo que ficou escondido bem no fundo, inconscientemente ou não, geradores de doença. Nossas doenças surgem para nos curar de alguma coisa escondida, invisível, inconsciente. Nós vivemos dos choques, dos acontecimentos, das dificuldades. Continuamos a viver e de repente um drama menos importante nos atinge e provoca um torcicolo ou outra enfermidade. Certo dia afastamos tudo o que nos atrapalhava e continuamos a colocar de lado tudo o que não queremos enfrentar.
imaginando que nada poderia ressurgir sem a nossa autorização. No entanto, tudo isso, guardado em algum canto de nossas memórias, espera somente um pequeno sinal para emergir e eventualmente nos devastar. Se não tomarmos a decisão de efetuar uma limpeza, nosso corpo, que suporta todas as tensões interiores, conscientes ou inconscientes, acabará por nos enviar um aviso. Ho'oponopono pode nos socorrer quando surgirem problemas de saúde mental ou física. Logicamente, não é questão de substituir o trabalho do médico, senão acompanhar e dar apoio a esse trabalho. Surge a doença, grave ou não, pois o corpo é o receptáculo de todas as emoções, de todos os corpos energéticos e de todos os conflitos não resolvidos. Então, imaginemos todas as mensagens de alerta que o corpo nos envia, ou simplesmente toda a informação recebida sobre o nosso estado atual. Cada parte do nosso corpo corresponde a uma emoção, a um sentimento, que não pôde ser verbalizado nem ouvido. De fato, aquilo que não é expresso fica impresso dentro de nós. A título de orientação, algumas noções podem ser encontradas em qualquer bom dicionário de decodificação de doenças, como Le Grand Dictionnaire de Malaise et de Maladies, de Jacques Martel, mas esse é um livro francês. Tabela de correspondências entre os problemas físicos e as partes do corpo. Parte do corpo: cabelos. Significado possível dos problemas. Então, problema com os cabelos: força, falta de força. Couro cabeludo: fé em minha divindade. Cabeça: individualidade. Olhos: capacidade de ver. Orelhas: capacidade de ouvir. Nariz: capacidade de sentir situações e pessoas. Lábios: superior feminino, inferior masculino. Dentes: decisões. Pescoço: flexibilidade na maneira de ver as situações. Costas: sustentação e suporte. Intestinos: capacidade de desapegar do que não é essencial para a sua vida em geral. Para analisar mais detalhadamente um problema físico particular, é preferível se orientar por um dicionário de decodificação que apresenta todas as origens possíveis das indisposições e doenças, e de consultar um médico. Para tomar um exemplo, os problemas da visão podem indicar que não enxergamos a realidade como ela é. O mesmo ocorre com as orelhas. O fenômeno dos zumbidos, que atingem um número cada vez maior de pessoas no mundo, reflete com frequência a incapacidade de alguém ouvir sua pequena voz interior. Esses zumbidos são sons ou assovios que ouvimos sem que eles existam fora de nós, sem que sejam produzidos por uma fonte externa. Ho'oponopono pode ser uma grande ajuda para pedir à parte divina em nós que limpe o nosso corpo. Pensando nisso, podemos realizar o seguinte exercício com todas as partes do corpo para pedir Uka, uma limpeza completa. Limpar o corpo. Deite-se confortavelmente em sua cama e relaxe. Preste atenção sucessivamente em cada parte do corpo, da cabeça aos pés ou o inverso. Relaxe a cabeça, o maxilar, entre as sobrancelhas. Relaxe o pescoço, o peitoral, respire fundo. Relaxe. Relaxe as costas, relaxe o quadril, relaxe as coxas, as pernas e os dedos dos pés. Aceitar o que somos. Como dissemos anteriormente, escolhemos nossa encarnação. Aceitar esse fato é muito útil para aprender a amar como somos, em todos os aspectos. De fato, isso pode parecer muito injusto caso tenhamos, por exemplo, nascido com um grande problema físico, o que torna o trabalho com Ho'oponopono ainda mais importante. Ficar em paz com o corpo. Em seguida, sugerimos algumas frases que devem ficar visíveis, por exemplo, no banheiro.
a serem lidas todos os dias para que se dê apoio ao processo de transformação. Meu corpo é magnífico do jeito que é, mesmo que eu não acredite nisso. Agradeço todos os dias por ter uma boa saúde e por todas as partes do meu corpo, mesmo que eu nem sempre pense nisso. Meu corpo está sempre saudável, mesmo que eu não saiba como. Dedico uma parte do meu dia para o meu bem-estar, mesmo que eu não saiba como. Faça outras frases como esta, adaptadas à sua situação pessoal. Abundância, sucesso, trabalho. Memórias que limitam. Em nosso sistema social, a abundância, o sucesso social e o trabalho se tornaram tão essenciais como a saúde. As dificuldades encontradas nesses campos indicam que carregamos em nós muitas memórias que atrapalham sua fluidez. Durante todo o tempo em que carregamos essas memórias desagradáveis, todo o nosso ser se encontra limitado, repleto delas, não podendo ser libertado. Essas memórias limitantes, além de funcionarem como ímãs que atraem situações negativas e problemáticas, impedem que cada um se conecte a si mesmo e ao seu interior. Desta maneira, agimos em função de tais memórias, perdendo totalmente a ligação com nossa inspiração e com a ação adequada capaz de trazer situações mais positivas e gratificantes, ou até mesmo vantajosas. De fato, o ego e a mente, com seus medos e necessidades, além de não corresponderem à correta inspiração, continuam a nos guiar pelos maus caminhos. Entre nós, é possível que exista alguém que exerça uma profissão sem saber exatamente por quê, ou tenha sido escolhida por razões familiares, do que por opção própria. Bem, progressivamente com o tempo, constata-se que não houve evolução positiva em trabalho. Talvez, então, ela comece a se interessar por outros domínios, radicalmente diferentes, e que talvez nem tenham de fato reconhecimento social. No entanto, por causa das consequências trazidas pelas novas escolhas, a opinião dos outros, a pressão social, a necessidade de reconhecimento, essa pessoa não ousa dar o passo que a levaria na direção desejada. Se nada mudar de lugar, ela poderá passar a desenvolver conflitos interiores entre o desejado, interiormente, e a imagem exterior. Tudo isso poderá gerar problemas de saúde. Permitir as soluções. A utilização de Ho'oponopono pode ajudar a compreender tudo isso e libertar as memórias que nos impedem de avançar. Alternativas, soluções e novas oportunidades naturalmente surgirão, sem que haja necessidade de procurá-las conscientemente. Isso funciona para uma profissão, para a abundância em geral ou ainda para o poder criativo em todos os níveis. Por exemplo, basta que a falta de dinheiro nos domine para que esses problemas se tornem imensos. Concentramos todas as emoções do medo de não ter o suficiente para pagar as contas. Esse modo de agir nos impede de sair do círculo vicioso limitante, traçado há muito tempo. Com toda razão, nem sempre é simples ignorar a falta de dinheiro, quando isso nos incomoda e debilita. Mas, como em qualquer situação, se não conseguirmos nos afastar do problema, ficaremos paralisados, e assim impediremos que qualquer nova possibilidade ocorra. Se acreditamos que não temos direito à abundância, ficará impossível chegar até ela. Como já dissemos, o dinheiro também é uma energia. Certas pessoas não conseguem aceitar essa ideia, talvez por causa das memórias relacionadas ao dinheiro que estão gravadas em seu interior. Outras oferecem muita coisa, mas têm dificuldade de aceitar presentes. No entanto, a energia deve funcionar nos dois sentidos, dar e receber. Assim, deve-se aceitar receber, e Ho'oponopono presta ajuda nessa situação. Os problemas de abundância, de trabalho ou de falta de criatividade, muitas vezes, estão ligados à falta de valorização pessoal. Se não nos damos valor suficiente, como poderemos receber dos outros e do universo?
Como conseguir um trabalho e não acreditamos? Como conseguir um trabalho se não acreditamos em nossa competência? Leia as frases propostas abaixo ou crie outras de acordo com as suas necessidades. Tenho uma vida plena em todos os níveis, mesmo que acredite ser impossível. Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas, mesmo que eu não saiba como. Tenho o direito de receber e de desfrutar de abundância em minha vida, mesmo que não saiba como. Peço para receber 100 vezes o que gasto, mesmo que não acredite. Tenho segurança financeira, mesmo que sinta medo da sua falta. Eu tenho o dinheiro necessário quando preciso dele, mesmo que isso pareça difícil e impossível. Eu atraio abundância em minha vida aqui e agora, mesmo que eu não saiba como. Eu mereço sucesso, pois sei que tenho valor, mesmo que eu não acredite nisso. Peço um trabalho especial no qual eu me realize e que traga tudo aquilo que preciso em todos os níveis, mesmo que isso pareça impossível. Eu decido deixar o emprego que não me satisfaz e peço um novo emprego que seja do meu interesse, mesmo que tenha medo das consequências. A retomada da cura. Com Ho'oponopono, decidimos não somente curar a nós mesmos, mas também todos os que estão à nossa volta, aqueles com os quais temos relação. Relacionamento de um dia, encontro fortuito, relação de família, de casal e até mesmo com os filhos. Vamos tornar sadias as ligações que nos unem. O que queremos ser ou nos tornar? Esta é uma questão importante que precisa ser feita, ser pensada. Trabalhar com Ho'oponopono transforma, porque aceitamos desde o início quem somos 100% responsáveis e criadores da nossa vida, nossa realidade. Essa é a fase primordial. É um despertar em todos os níveis. Assim passaremos de um estado de submissão para um estado de criatividade. Sairemos da letargia do inconsciente em qualquer nível para a consciência geral em tudo. De fato, permanece em tudo isso a personalidade forjada pelas memórias que recebemos no nascimento, presente de família e as memórias que construímos ao longo da infância e da adolescência. Mas ao passarmos para o estado de pessoa totalmente consciente e criativa, essas memórias adquiridas se modificam, e assim podemos acabar com os sofrimentos e as tragédias que elas encerram. Temos o direito de fazer dessa forma, o direito de estabelecer um cenário completamente diferente. Necessariamente, isso nos modificará, provocando impacto sobre o que nos cerca e as pessoas que estão à nossa volta. É assim que funciona o sistema, permitindo-nos atrair situações e pessoas com frequência de vibração igual à outra, ou igual à nossa, desculpe. Ao sofrermos essa modificação, influenciaremos os outros de maneira significativa. Proponho que você utilize as frases abaixo, ou crie outras, caso sinta necessidade. Eu me amo, mesmo que eu não saiba como. Reconheço meu valor aqui e agora, mesmo que ainda não acredite nisso. Escolho viver em segurança em todos os níveis de minha vida, mesmo que isso pareça impossível. Escolho viver em harmonia com as pessoas que me cercam em todos os domínios da minha vida, pessoal, profissional, familiar, mesmo que eu não saiba como. Digo não quando preciso dizer, mesmo que tenha medo de me sentir culpado. Escolho viver em paz a cada dia de minha vida, mesmo que tenha medo de não conseguir. Sou reconhecido e querido pelo meu valor, mesmo que parece ou que pense impossível. Decido ser totalmente confiante no meu futuro em qualquer nível, mesmo que não acredite. Escolho libertar todos os meus sofrimentos e emoções do passado que me impedem ser quem sou, mesmo que eu não saiba como fazer isso. Eu escolho ser quem sou, mesmo que tenha medo de desagradar. Decido me afastar das relações poluentes, mesmo que tenha medo de sentir culpa. Escolho acreditar em mim, mesmo que tenha dúvida.
Ho'oponopono para começar e terminar o dia. A limpeza é essencial no amanhecer e no anoitecer. No amanhecer, quanto mais estamos envolvidos pela energia positiva, uma energia de acolhimento e receptividade, mais estaremos preparados para conquistar e ter sucesso no nosso dia e de trazer a energia, a alegria, a felicidade, a consideração e a harmonia. Assim, desde o amanhecer, em função do dia que começa, é necessário decidir pelos projetos de recitação do mantra. Em que momentos utilizaremos Ho'oponopono para limpar o que deve ser limpo. À noite, podemos usar o mesmo mecanismo. É importante ter pensamentos positivos antes de dormir. De outra forma, o inconsciente alimentará as memórias muitas vezes embaraçadas ou embaçadas. Adormecer pensando nas dificuldades do momento, nos problemas encontrados durante o dia, não ajudará você a resolvê-los. Ao contrário, se ao recitar o mantra deixamos os pensamentos relativos às dúvidas, inquietações ou dificuldades concretas nas mãos da nossa divindade, a noite será usada para limpar o que deve ser limpo. Ao fazer isso, todas as noites poderemos obter mudanças radicais e transformar nossa vida. Preparar um momento importante. Da mesma forma que se prepara para o dia ou para a noite, Ho'oponopono pode ser usado para preparar um evento específico ou um projeto. Uma reunião importante está prevista. É possível fazer uma limpeza nos temores que poderiam projetar uma energia negativa nesse encontro. Assim, quando decidimos limpar os pensamentos negativos, que poderiam atrapalhar uma entrevista importante ou um projeto que nos permitimos ter a chance de obter sucesso. Esse trabalho prévio tem uma vantagem de limpar não somente todas as pessoas ligadas ao acontecimento, mas também permite desapegar mais facilmente do seu desenvolvimento ou do resultado dele. De fato, ao aplicar Ho'oponopono e recitar o mantra, adquirimos mais confiança. Sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Nos dá calma, confiança e permanecemos mais serenos no momento da reunião ou do encontro. Dessa forma, mesmo quando os acontecimentos tomarem um rumo não esperado, estamos mais preparados para aceitar e, consequentemente, apresentar uma reação mais construtiva. A todo momento. Um princípio importante a ser adotado é ter um reflexo Ho'oponopono ao caminhar, correr e sempre que houver possibilidade. Sinto muito, me perdoe, sou grato, o amor. A confiança e a paz interior que esse gesto propicia acabarão por se instalar automaticamente. Um exemplo no dia a dia. Um dia, na estação, eu estava numa fila de espera para comprar um chocolate. Um homem na fila, logo à minha frente, esbravejava contra o mundo. Sua fúria começava a aumentar. Apliquei o Ho'oponopono para que a situação se acalmasse e para que eu mesma ficasse calma e serena diante de sua agressividade e violência. Sinto muito, perdoe, gratidão, amor. Quando chegou a sua vez, aquele homem fez o seu pedido de maneira violenta. Os balconistas, consequentemente, reagiram. O homem acabou os insultando e eles se recusaram a servi-lo. Durante esse tempo, eu continuei em meus pensamentos a recitar o mantra: sinto muito, perdão, obrigado, amor. Finalmente, o homem foi embora, sem causar mais problemas. O que teria ocorrido se eu não tivesse recitado o mantra de Ho'oponopono? Eu havia sentido o homem que ele era realmente muito violento, dando a impressão de que qualquer instante atingiria alguém com um soco. Então preste atenção onde ou em quem seu olhar se fixa. Quando prestamos atenção em algum problema, em alguma coisa ou pessoa de nosso entorno, por exemplo, alguém com sobrepeso, é possível que nós mesmos estejamos com o problema
ou então que somos obcecados pela ideia de que estamos com sobrepeso. Decida então, imediatamente, liberar esse pensamento. Para a perda de peso, por exemplo, esse método pode operar milagres. O mesmo ocorre quando, na dependência do cigarro, álcool, chocolate, alimentamos uma dependência quando temos necessidade de preencher uma lacuna ou uma carência. O chocolate, justamente como qualquer outro doce, frequentemente é procurado quando existe falta de afeto. Se nos sentimos mais reconfortados com um docinho, não há mal nenhum. Mas se isso se tornar tão frequente, a consequência pode ser o aumento de peso. Se somos dependentes de algum alimento, de cigarro ou qualquer outra coisa, um vício, vamos usar as 4 frases de Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, obrigado, amor, para se libertar. Essa dependência é sempre o sinal de alguma carência ou privação que tentamos preencher com outras coisas, em vez de reconhecermos o que nos falta. O método Ho'oponopono também deve ser adotado como se fosse uma segunda pele. Precisamos utilizá-la de todas as maneiras possíveis para o renascimento total e para uma nova vida mais harmoniosa e mais tranquila. O Ho'oponopono, que são essas 4 palavras do mantra, permite libertar o passado em qualquer nível. Graças a essa técnica, podemos melhorar e transformar todos os aspectos da vida cotidiana, relacional, material e física. Quando limpamos as memórias, também libertamos o nosso entorno e os nossos relacionamentos. Ho'oponopono é uma atitude e um reflexo a ser adotado no dia a dia. Bem, esse é o fim do capítulo 8. Até a próxima.